O New Investidor está começando o InfoMoney na Bolsa nessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês, último dia do mês, dia 29 de janeiro de 2016. Um mês predominantemente negativo para o Ibovespa, mas nessa sexta-feira deve reservar algumas emoções. A Bolsa já está subindo, temos muitas notícias realmente bombásticas no mercado hoje. A principal delas agora já está bombando no site da InfoMoney, a gente vai mandar para vocês aí o link, que é o convidado do Visão Técnica de hoje, Wagner Caetano, diretor da Top Traders, investidor com mais de 14 anos de vivência no mercado. Ano passado teve um ano muito bom na Bolsa e nesse ano ele já começa com uma estratégia bem arrojada. Ele vendeu um apartamento e está comprando aos poucos ações da Gerdau, já comprou ao todo cerca de 300 mil reais em ações. Ele quer chegar até 400 mil reais em ações da Gerdau, com um objetivo de ganho de até 200%, né? Pegando o preço máximo que ele espera que a ação chegue, que é na faixa de R$10, isso num intervalo de 18 meses. Um trade que já vem agitando bastante, muita gente já provocando um rebuliço. Eu já faço a minha menção, não sou otimista com Gerdau, mas admiro o cara que mata a cobra e mostra o pau, que vem e fala, ó, tô fazendo isso aqui, tá aqui minha boleta. Muita gente no mercado diz que sabe, diz que vai fazer, diz que já sabia que isso ia acontecer, mas não bota a cara a tapa, né? Isso o Wagner tem muito crédito comigo aqui no InfoMoney e tem ganhado muito crédito com muita gente. Vamos ver se vai dar certo ou não, né? Ele tem a estratégia dele, teve um ano de 2015 muito bom e agora em 2016 ele começa desse jeito. Vai estar no Visão Técnica hoje, 6 horas da tarde, ao vivo aqui no InfoMoney TV, para comentar sobre esse trade. Bom, mas não vamos falar só do Wagner, só do Visão Técnica, vamos falar da Bolsa hoje, que já começa em alta, agora 10 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Ibovespa subindo 0,82%, se recuperando. Nessa semana caminha para fechar com alta de mais de 2%. Aleluia, Ibovespa subindo bem numa semana, mas ainda no ano, queda de 10% no acumulado de 2016, vai fechar janeiro negativo. Nesse momento aparece entre as maiores altas a ação da Rumo, que está conseguindo uma sobrevida na Bolsa. A Petrobras também aparece entre as maiores altas agora, nesse momento, subindo... só desculpa, pessoal, a ação da Rumo não está com cotação atualizada. Agora aparece sim entre as maiores altas da Rumo. Mas a Petrobras, nesse momento, é a maior alta do Ibovespa. Petrobras ordinária, subindo 2,9%, cotada a 6,71. Também aparece lá em cima a CSN, Usiminas, BRF, Santander. BRF teve recomendação de compra. As ações de commodities aparecendo mais uma vez entre as maiores altas. Do lado negativo temos Sabesp, Vale estranhamente em queda, Smiles, Bradespar, JBS e CESP. A Vale teve uma notícia, o mercado, os analistas falaram que iam receber de maneira neutra, até como uma boa notícia, uma certa prudência, que é o dividendo zero, mas parece que o mercado não gostou muito, né? Quem não gosta de não receber dividendos, né? Bom, vamos falar rapidinho aqui dos destaques. Dólar futuro sobe, está chegando perto de 4.100. DI segue em queda, o DI futuro, desde a terça-feira, a pré-reunião do Copom, quando começou a apostar numa manutenção dos juros, o DI de janeiro de 2017, que é o DI mais curto, vem caindo muito forte, mais de 100 pontos base de lá para cá, o mercado mudando completamente sua trajetória. Isso também acaba dando um respiro para o Ibovespa, né? Porque se a renda fixa está caindo, acaba trazendo um fluxo positivo para a Bolsa, uma alta de 2%, acaba sendo até bem-vinda nesse momento. Europa cai, S&P e Dow Jones Futuro operam em alta, Ásia, todas as bolsas subiram entre 2% e 3%, petróleo seguia em alta, petróleo tem que falar seguia, né? Porque o petróleo está tão volátil que de 2 minutos, no intervalo de 2 minutos ele pode começar a subir 6%, quem acompanhou o pregão ontem, viu a partir do meio-dia o petróleo sair de alta de 2 para mais de 7%, com a notícia de que a Rússia ia interferir, ia pedir para diminuírem a produção de petróleo. O pedido foi negado, o petróleo voltou, foi uma volatilidade só. Nesse momento, inclusive, né, o petróleo estava em alta, agora já está operando praticamente estável. Voltou bem forte, estava em 34,13, agora está em 33,25, esse é o preço do petróleo de Nova York. Destaques internacionais, Japão roubando a cena. A gente teve vários indicadores na Europa, mas a principal notícia da agenda econômica foi o Japão. O presidente do Banco Central japonês, Haruhiko Kuroda, anunciou um juro negativo para estimular bancos a emprestarem e ajudando a reanimar a economia. Haruhiko
Kuroda. Esse é o nome do presidente do Banco Central japonês, que anunciou juro real taxa de juro negativa, estimulando o mercado por lá. Ainda na agenda, fiquem de olho, 10h30 sai o resultado primário do governo, deve mostrar um déficit de 65 bilhões de reais, segundo a estimativa compilada pela Bloomberg. Na medição anterior tinha mostrado um déficit de 19,6 bilhões de reais. A lembrar, ontem saiu o déficit primário do governo central, tivemos o pior resultado da história do governo no ano de 2015. Ainda na agenda, 11h30, isso vai mexer com o mercado, sempre mexe pelo menos no minuto pós-divulgação, PIB dos Estados Unidos. Expectativa de crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2015. No terceiro trimestre de 2015, o avanço foi de 2%. Ainda na agenda de investidor, vale a pena ficar de olho no domingo. No domingo não, né? Mas na segunda de manhã, quando vocês acordarem um pouquinho mais cedo, dá uma olhada como foi a repercussão aos PMIs da China, que vão ser divulgados na noite de domingo, mais próximo da madrugada de domingo para segunda. Vai sair o PMI Caixin e o PMI de manufaturas da China, né? É esperado para o PMI de manufatura um resultado de 49,6 e para o Caixin de 48,1. Só lembrando, o PMI é um indicador que tem 50 o seu limiar. Acima de 50, o indicador mostrou expansão. Abaixo de 50, mostrou retração. Então, tanto o PMI Caixin como o de manufatura deve mostrar retração na madrugada de domingo para segunda. Sobre China ainda, hoje a bolsa teve a primeira alta em 4 dias, mas isso não impediu uma queda de 20% em janeiro, pior mês da década da bolsa chinesa, não caía tanto assim desde a crise do subprime lá para 2008, 2009. Aqui no Brasil, grande destaque fica com o pacotão do governo que foi anunciado ontem. Foi anunciado como um pacote salvador, mas não animou ninguém no mercado, né? A LCA, um pouquinho mais contida, falou que os efeitos serão reduzidos, pois a demanda por crédito das famílias e das empresas está retraída. Sobre as medidas fiscais, fica a dúvida quanto à sua viabilidade, tendo em vista a atual fragilidade política do governo. Isso é o que a gente tem visto desde os tempos de Levy. Medidas fiscais são necessárias, mas a falta de traquejo político, de habilidade política, tem impedido que isso seja aprovado. Eurásia foi um pouquinho mais pesada, né? Falou que vamos pensar agora que a política econômica sob Barbosa será cada vez mais errática e um tanto incoerente. Disse mais, falou que a única pessoa capaz de levar o PT a bordo de um ajuste fiscal de longo prazo é o ex-presidente Lula. O problema, porém, é que ele está cada vez mais incapaz e sem vontade de fazê-lo, dado suas próprias responsabilidades legais, falando, obviamente, das investigações acerca da Lava Jato que estão chegando cada vez mais próximas do ex-presidente. Ainda destaque da pauta, a Gabriela Santos, estrategista do mercado global do JP Morgan Asset Management, falou ontem em teleconferência com analistas e investidores que a queda do petróleo não tem sido por desaceleração da economia e sim por aumento da oferta. Aquela brincadeira que a gente já falou muitas vezes aqui do mercado de banana, se aumentar a oferta, a demanda não acompanhar, obviamente o preço da banana vai cair, o mercado de petróleo caminha nessa mesma direção. Antes de passar para os destaques corporativos, já vou pedir para a produção mandar aí no chat para vocês mais 2 matérias que a gente fez hoje, bem legais. A primeira não foi a gente, foi o Celso, nosso querido Celso Plácido, um abraço para ele, fez um blog muito bom sobre por que a bolsa ainda não está barata, que é a resposta que ele quer dar para os investidores, que muita gente que encontra ele pergunta, e agora, a bolsa está barata? E ele respondeu com um blog muito legal, explicando, através do múltiplo Price Earnings, P sobre L, por que a bolsa ainda não está barata. E a outra matéria, eu bati um papo com o Thiago Misaka. Quem acompanha o Visão Técnica conhece as projeções polêmicas do Misaka. Ele, no último Visão Técnica, falou que vê na Petrobras um único suporte forte para a ação, só em 3,08, que é o último suporte forte na metodologia dele. Então ele vê o próximo alvo de Petrobras lá em 3,08. E eu perguntei para ele, após a disparada que a Petrobras deu na quarta-feira de 10% e ontem chegou a subir 12% antes de fechar estável, perguntei se o call de venda se mantinha e ele disse que sim, e que inclusive essas altas podem ter aberto até novas vendas, dependendo da estratégia de cada trader, mas ele deu o ponto de saída da operação e os 3 métodos os 3 critérios que anulariam o call dele. Tá tudo no link que a gente mandou agora aí para vocês. Sem mais delongas, vamos para os destaques corporativos. A gente tem Petrobras, tem Vale, tem BTG. Vamos dar uma olhada aqui como estão as ações no Ibovespa. Nesse momento, o Ibovespa subindo mais de 1%,
BRF aparece com a segunda maior alta do Ibovespa, alta de 2,99%. BRF hoje foi elevada de manutenção para a compra pelo Deutsche Bank. No entanto, o Deutsche Bank cortou o preço-alvo da DR da BRF de 23 para 18. Quem lembra do ano passado, o BRF foi uma das grandes decepções dos analistas fundamentalistas que esperavam no papel um case resiliente que poderia driblar bem a recessão na economia brasileira, tendo em vista sua exposição ao mercado externo e por vender ativos com uma demanda mais inelástica. Mesmo assim, a ação caiu muito forte. Mesmo com a alta de hoje, a ação cai 14% no ano e nos últimos 12 meses a queda é de 25%. Outro destaque da pauta é o dividendo zero da Vale, né? Ano passado a Vale já tinha cortado em 50% o dividendo que ia distribuir em 2015 e nesse ano o Conselho propôs dividendo zero botando culpa na volatilidade dos preços das commodities. A gente até brincou que volatilidade, se fosse só volatilidade, seria bom, né? O problema é que a volatilidade é só para baixo, então é queda dos preços das commodities mesmo. O minério que já viveu tempos de 80 dólares, 90 dólares, hoje está abaixo de 40 dólares, chegando bem próximo de 30, afetando, obviamente, a margem das grandes mineradoras, entre elas a Vale. Isso justifica o movimento negativo da empresa, apesar do dia positivo na China e que, inclusive, está puxando o setor siderúrgico para cima. De Vale ainda tem uma precaução que é os dados da China que vão sair no domingo, como a gente já falou no começo do programa. Isso, obviamente, pode ter um impacto na Vale, positivo ou negativo, se os resultados forem acima ou abaixo do esperado. Vamos pegar mais destaques aqui. Vamos ver como é que está a Estácio nesse começo. Subindo a Estácio, teve uma notícia não muito boa. O Ministério da Educação e o FIES revisaram o número de vagas divulgados através do site, confirmando que a oferta será de 17 mil, cerca de 8 mil abaixo do que tinha sido anunciado anteriormente. Ainda nos destaques, estou vendo aqui a CEMIG subindo muito forte de novo. Ontem a gente fez a matéria das 3 notícias que têm ajudado a CEMIG, que é referente a Belo Monte, também a recomendação de compra que o Citi deu e o reajuste de tarifas. CEMIG, assim como a Eletrobras, tem subido muito forte na semana, 22% de alta marca a CEMIG nessa semana. Mesmo assim, a ação segue em queda de mais de 50% nos últimos 12 meses. Fechando os destaques, Smiles caindo 1,5%, a Fibra volta a cair. A Fibra não está conseguindo repetir o bom resultado do ano passado. Ontem teve o balanço da empresa, veio bom, mas o mercado já projetava um resultado bom, então, como não veio muito acima do esperado, o mercado acabou reagindo de maneira negativa e até o dólar não conseguindo se sustentar em alta, tem prejudicado a Fibra. Vamos ver como o BTG reagiu à notícia de demissão de 18% dos funcionários no Brasil. 305 BTGs foram para a rua ontem, anunciado pela empresa. Ele espera com isso diminuir em 25% os custos totais da empresa e já deixou claro que não vai eliminar nenhuma área do banco. Eles apenas mandaram embora, diminuir as áreas sem eliminar nenhuma. Hoje o banco sobe 16%, para 16,96%, 1,92% do fundo que ele formou em dezembro, depois da derrocada que a ação teve com a prisão do André Esteves para cá. A ação já sobe mais de 40%. Quem comprou naquele fundo tem ganhado um bom resultado com as units do BTG Pactual. Bom, da pauta, só fechar aqui com, deixa eu dar uma olhada em Copasa, como é que está a ação? Tá flat, a ação subindo só 0,31. Os debenturistas não aceitaram a dispensa temporária de aferição dos índices financeiros. Vai ter que ter uma nova assembleia, a Copasa sofrendo um pouco na mão dos credores, já que ela está com uma dívida muito alta. E para fechar, a Petrobras, né? Acabei não mencionando, a Petrobras nesse momento opera, vamos ver, a Petro 4 opera estável, a Petro ordinária opera com leve alta de 0,31. Notícia do Valor diz que a Petrobras está quer evitar se capitalizar, né? É quase como o marido virar para a mulher e falar que está evitando trair ela. Obviamente a capitalização seria terrível para a Petrobras no mercado de ações, né? Vai diluir ainda mais a participação, vai pulverizar ainda mais o capital e isso obviamente vai prejudicar o preço das ações, mas analistas veem isso como uma medida iminente e necessária para cobrir o rombo que a empresa tem, mas a Petrobras vem a público dizer, pelo menos por fonte do Valor, de que ela está tentando não se capitalizar. Ontem teve a coletiva de imprensa, o Bendini falou uma série de medidas pró-mercado, mas a sensação que passa é que apesar do Bendini ter dito que o mercado quer ouvir,
passa a sensação de que foi tarde demais. Petrobras devia ter ligado o alerta de urgência um pouquinho mais cedo. Bom, da pauta é isso que eu queria destacar para vocês. Fiquem de olho no PIB dos Estados Unidos 11h30, repercussão sobre Petrobras, o Conselhão soltou as medidas que não animaram muito o mercado. O viés ainda é bem de baixa, faltam notícias positivas para o mercado e no domingo tem PMI na China que pode trazer volatilidade na segunda-feira, na primeira segunda-feira de fevereiro. Hoje eu já deixo o convite, 6 horas da tarde vai estar o Wagner Caetano aqui, vai falar do mercado e vai falar desse call que ele lançou hoje. Call não, porque ele fez para ele mesmo, não está recomendando para ninguém. Mas essa compra de Gerdau que ele está fazendo pesada, vai falar um pouquinho dessa estratégia dele. A matéria já explica por si só, mas vai falar um pouco da repercussão, porque a gente sabe que no mercado todo mundo adora acompanhar o que os outros estão fazendo, seja para falar bem, seja para falar mal, né? Talvez ninguém siga o trade dele, mas todo mundo certamente vai ficar de olho se a Gerdau vai começar a subir ou cair. Aliás, para fechar o programa, vamos ver como é que está a Gerdau. Nesse momento, 10 horas e 21 minutos, a ação da Gerdau está subindo 1,76%, a cotada 3,47, o Wagner vai falar onde é que está o preço médio dele e onde é que ele pretende comprar o resto de Gerdau. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, até mais tarde no Visão Técnica e para quem eu não vê, bom fim de semana e até segunda-feira que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!